Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. E hoje vamos de vídeo sobre Vidas Passadas, parte 2. Hoje eu vou contar a história de mais duas crianças. A primeira história que eu vou contar é sobre o Kim. O Kim, ele nasceu na cidade de Plumerville, que fica no estado do Arkansas, nos Estados Unidos. É uma cidade muito pequena, tem em torno de 800 habitantes, é muito pequena mesmo. O Kim, ele é o caçula de 5 irmãos, lembrando que ele é o único menino. O Kim, desde que nasceu, ele sempre foi um menino que ele chorava muito, do tipo de os pais não conseguirem dormir nunca. A família realmente ela só dormia quando o Kim dormia. Até então não tem nada muito fora do normal, porque recém-nascido realmente chora muito. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, conforme ele foi crescendo, ele começou a ter muitos pesadelos à noite. Então os pais decidem levar ele num especialista e esse especialista do sono acaba diagnosticando o Kim com um terror noturno. A exaustão de não conseguir dormir à noite por causa dos pesadelos do Kim, do terror noturno, era tão grande que os pais acabaram se rendendo e deixando ele dormir com eles. Então era a única forma do Kim dormir e deixar eles dormirem era dormindo com os pais. Até que numa noite a mãe do Kim resolve perguntar pro filho: o que acontece contigo que tu tá tão assustado? O que acontece contigo? O Kim responde o seguinte pra mãe: é muito assustador. Eu vejo olhos pela janela e pessoas queimando. A mãe do Kim fica bem apavorada de ouvir aquilo de uma criança tão nova, pessoas queimando. É algo bem forte de se ouvir do filho pequeno. Mas ela não dá muita atenção, acredita que deve ser algum pesadelo que ele esteja tendo, enfim. A mãe do Kim também mencionou que toda noite, quando ela colocava as crianças para dormir, ela dava boa noite, ela dizia eu te amo. Todas as filhas respondiam eu também te amo, mamãe. E o Kim era o único que não respondia. Então a mãe do Kim perguntou: por que, filho, que tu não responde pra mamãe também como todas elas, né? Por que você não diz que me ama também? Por que você não me responde? E ele fala pra mãe que ele não responde porque ela não é a mãe dele. Que ela é sim, mas é a mãe dele agora. O Kim, ele sempre gostou de estar na natureza, na rua, brincar, na mata. Ele sempre foi uma criança muito exploradora, embora tinha esses terrores noturnos, durante o dia ele era uma criança muito ativa, ele gostava de estar na rua. Então, com esse clima meio tenso que eles estavam passando, de pesadelos à noite, eles sempre resolviam tornar o dia do Kim sempre um dia mais alegre. E os finais de semana eles sempre faziam coisas diferentes para tentar tornar a vida do Kim mais leve. Então eles decidem fazer um passeio com ele, só com ele, numa reserva natural que tinha na cidade. Nessa época que eles fizeram esse passeio, o Kim ele tinha 5 anos e eles chegaram na reserva. Era uma trilha que levava até um parque onde tinha piqueniques, tinha churrasqueira, assim, coisas para família mesmo. Então, durante a trilha, o Kim ele já começa a ficar diferente quando ele chega no parque, ele começa a ficar meio assustado, ele parava no meio do caminho, a mãe dele tinha que voltar para buscar ele, começa a ficar com um olhar de apavorado. A mãe do Kim pergunta para ele por que ele estava tão assustado e ele diz que ele estava sentindo um cheiro de fogo. Então ele acaba apontando para a mata e fala para a mãe dele, para o pai dele, que ali está o cacique Quatro Mares. E aí ele começou a falar nada com nada, dizer que ele só tinha matado o índio Quatro Mares a pedido dos soldados, que não era o que ele queria, que foi contra a vontade dele. E ele estava se sentindo muito mal por aquilo, ele estava muito chateado, ele estava se sentindo muito mal pelo que ele tinha feito. Disse que tinha atirado nesse tal cacique Quatro Mares. E quando eles viram que não tinha jeito, que ele começou a falar aquelas coisas horríveis e falar nada com nada, eles decidem ir embora. E naquela noite ele teve uma noite de sono muito tranquila. Foi a primeira noite em anos
que o Kim dormiu uma noite inteira sem acordar. A mãe dele ficou muito curiosa com todas as coisas que o filho tinha dito e decidiu pesquisar na internet sobre. Ela pesquisou então sobre esse tal índio, fez várias pesquisas até que ela encontrou sobre a Trilha das Lágrimas, que seria o local onde eles tinham ido. Então, quando ela pesquisou, ela ficou bem impressionada. Nos anos de 1800, os nativos eles foram obrigados a migrarem. Nessa caminhada, muitos índios morreram, eles perderam muitos entes queridos. Então, por isso que aquela trilha ela se chamava a Trilha das Lágrimas. Então, as peças começaram a se encaixar com a história que o Kim contava. Então, a mãe dele começa meio que perguntar um pouco mais para ver se ele dá mais alguma pista. E o Kim disse que o nome dele era Kit. Então, lá foi a mãe dele de novo pesquisar sobre Kit, conectando com Trilha das Lágrimas, com 1800, e aí ela achou o nome Kit Carson. Kit Carson, ele ficou conhecido na história como sendo um dos soldados que ajudou os indígenas a fazerem a trilha. Também na história desse Kit Carson, ela descobriu que ele tinha matado e ajudado a matar muitos índios e que ele era contra isso, que ele só fez porque ele foi obrigado, que ele não achava certo o que ele fazia, mas ele tinha que cumprir aquelas ordens. Ele também colocou fogo na floresta e em muitos índios para tentar não deixar nenhum vestígio. O nome da tribo que ele ajudou a levar na época era a tribo Navarro. Então, em resumo, eles concluíram que ele teria sido realmente esse Kit Carson, porque fazia muito sentido o que ele lembrava. E ele estava nesse dilema com ele mesmo, né? Por ele lembrar do que ele foi na vida passada, do que ele fez. Ele estava nesse conflito interno com ele, de culpa de ter feito algo errado, de ter matado pessoas inocentes, e ele estava carregando aquilo. Eles decidem procurar ajuda e eles são instruídos a irem até o local, que foi a trilha onde tudo aconteceu, com o Kim, e fazer como se fosse um ritual de perdão. Então eles levam uma sálvia para queimar, levam ele e queimam a sálvia e fazem algumas orações, e ele repete junto com a mãe, onde ele pede perdão pelo que ele fez. E com um tempo depois disso que eles fizeram, a mãe do Kim disse que ele melhorou muito, que ele quase não tem esses pesadelos e que ele está progredindo. Agora eu vou contar a história da Claire. Claire nasceu em Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos. Ela sempre foi uma criança muito precoce, ela sempre aprendeu as coisas muito rápido, muito nova. Ela sempre teve muita facilidade na compreensão das coisas desde muito cedo. Ao contrário de muitas crianças que lembram das vidas passadas, a Claire ela não tinha o tal do terror noturno, mas ela apresentava alguns episódios de crise de choro. Então ela tinha constantes episódios de choro, e nesses episódios de choro ela chorava e falava coisas do tipo que ela não queria mais crescer. Determinada vez ela chegou a falar para a mãe dela que ela não queria crescer de novo. Os anos foram passando e quando a Claire tinha 8 anos, a mãe dela decide que precisa viajar para o Texas para visitar a irmã. De início a Claire não deu muita bola, mas quando faltavam 2 semanas para o embarque, a Claire começou a ficar muito desesperada, dizer para a mãe que ela não queria mais, que ela não queria andar de avião, que ela estava com muito medo. Então, quando chega mais perto da viagem, a mãe dela chega para conversar com ela, para ver por que tanto pavor do avião, por que todo esse medo, enfim, para tentar convencer ela de viajar. E nessa conversa a mãe dela pergunta para ela por que todo esse medo, enfim, explica para ela que não tem nenhum risco, enfim, para tentar convencê-la. E a Claire acaba falando para ela que ela não quer, porque ela viu o avião entrando pela janela. No primeiro momento a mãe dela e a tia até acharam que de repente ela poderia ter visto na televisão algo do tipo sobre o 11 de setembro, porque todos os anos reprisava alguma coisa, e ela poderia ter visto algo do tipo, e por isso que de repente ela estava com medo, por isso que ela estava falando aqueles tipos de coisas. Mas no dia seguinte
Voltando na conversa da viagem, a Claire ela começou a dar mais detalhes. Então, nessa conversa com a mãe, ela acaba falando para a mãe que ela trabalhava num escritório em Nova York. Ela descreveu para a mãe que ela era uma mulher ruiva, de cabelos cacheados, que ela trabalhava num prédio muito alto lá em Nova York, num escritório. Todos os detalhes novos que a Claire falava, a mãe dela anotava. E um desses detalhes foi que ela tinha 2 filhas, o tipo de roupa que ela usava naquele dia, que a mãe dela descreveu como sendo roupa de estilo assim anos 50. Falou desse avião que entrava no escritório, que batia contra o prédio. A mãe então acaba perguntando em que prédio que foi, se ela lembra, e ela fala claramente para a mãe que foi no Empire State Building. Até então ela desconhecia qualquer acidente nesse prédio. O único acidente com aviões se chocando que ela conhecia era do 11 de setembro. Então ela foi para a internet pesquisar, descobriu que no dia 28 de julho de 1945 um avião se chocou contra esse prédio. Ela também pesquisou e viu que 3 tripulantes tinham morrido, 10 pessoas que trabalhavam lá no local morreram e que 25 ficaram feridas. A mãe da Claire ela leva para a filha as informações e mostra para ver como que a filha ia reagir. Quando a mãe dela leva para ela essas informações, a mente dela parece que se abre mais. Ela consegue lembrar que ela lembrava do nome Rose e Anna e que ela tinha 2 filhas. A mãe da Claire, ela acaba se informando e ela descobre que crianças que lembram de vidas passadas, para elas conseguirem virar a página e seguir em frente nessa nova vida que elas estão vivendo, levando elas até o local onde tudo aconteceu, ajuda elas a se libertarem das memórias, ficarem em paz consigo mesmas. Então ela decide ir para Nova York com a filha e visitar esse prédio. Só que quando elas chegam no local, elas não encontram nada assim de lembranças, nem nada de exposições sobre o acidente da época, nada em referência ao que aconteceu. Mas a produção do programa que faz, né, o documentário, eles acabam conseguindo para elas o nome de todas as mulheres que estavam trabalhando dentro do prédio naquele dia. E eles dão essas fichas, né, algumas informações pessoais dessas mulheres para ver se ela se recorda de algo. E numa dessas fichas ela consegue achar o nome de Anna Gerlich. E lá estava o nome Rose, que era a mãe da Anna. Constava que ela era uma irlandesa, isso justifica ou meio que explica a questão de ser ruiva. E lá estava registrado que ela tinha 2 filhas e que ela trabalhava no escritório no momento do acidente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje sobre vidas passadas, parte 2. Se vocês querem a parte 3, coloquem nos comentários para me saber que vocês gostaram. Se inscrevam no canal, me siga nas redes sociais, ative o sininho, clique em gostei, que me ajuda muito. Um beijo!